Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre o tema de sexualidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para abrir esse espaço para a gente falar desse tema que é tão importante, né? Então, meu objetivo aqui com essas lives, né, é abrir um espaço que ele seja seguro, respeitoso, sério, para falar de um tema que é tão importante na nossa vida, mas que muitas vezes ele é deixado de lado devido a crenças, tabus, preconceitos, moralismo e falta de informação, né? Então, meu convite hoje, junto com as minhas colegas, que logo mais eu vou chamar, a Flavinha e a Sandra, que já estão aí, é convidar vocês para percorrer um caminho, né? Um caminho muito bonito, onde a gente vai desmistificar e ressignificar muitas crenças, né? Muitos tabus e talvez acessar algumas informações para que a gente chegue num lugar onde a gente possa viver a sexualidade de uma maneira pura, sagrada, como algo natural, né? Que é muito diferente dessa informação que tem aí no inconsciente coletivo da humanidade, de que a sexualidade, o sexo é uma coisa pura, suja, pecaminosa, né? Então é muito importante a gente refletir os valores aprendidos, né? As crenças, para que a gente possa se liberar desse moralismo e desse preconceito, porque as pessoas sofrem demais, né? Com suas fantasias, seus desejos, nutrindo muita culpa, vergonha, sentindo muita frustração, né? Então é preciso a gente preciso ter coragem para percorrer esse caminho de ressignificar para que a gente possa viver e sentir o que é viver, né, uma vida conectada com a nossa sexualidade, né? O novo geralmente assusta, né? O desconhecido gera insegurança, mas a gente tá aqui juntos, né? Juntos para poder ressignificar isso e poder se ancorar. Então, dando a continuidade a essa série de lives, né? Hoje a gente vai falar sobre como se conectar com a sua sexualidade. Eu vou chamar a Flavinha e a Sandra, que já estão aqui. E a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa história, de como que foi o nosso processo de conexão com a nossa sexualidade, o que a gente foi aprendendo e que diferença isso fez na nossa vida, né? E a gente vai contar com a participação de vocês, com perguntas, fazendo comentários, né? Sintam-se assim super convidados a participar com a gente aqui. E eu já vou deixando o convite para vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas. Eu vou estar recebendo o João. O João é um terapeuta tântrico e a gente vai falar sobre como que o Tantra aborda a sexualidade. Então vamos falar sobre Tantra e sexualidade, essa palavrinha ainda que é um pouco desconhecida, né, aqui no nosso universo. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, eu já vou chamar aqui as minhas convidadas e a gente vai dar início à nossa live de hoje. Elas já devem estar vindo. Vamos aguardar uns minutinhos, segundinhos. Oi, Sandrinha, tudo bem? Oi, Aqui amada, tudo? tudo. Ué, será que por que que a Flavinha não veio? Ah, ela foi convidada, vamos. Tá ali como convidada. Daqui a pouco aparece. Ah, tá Veio bem. ela. Olá, boa noite.
Oi, Flavinha, tudo? A gente não tá te vendo Oi, ainda, mas Flavinha. eu tô vendo É, a bolinha rodando. Talvez alguma questão de conexão com a internet? Vamos ver. Então, assim, gurias, sejam bem-vindas, né? Estou muito, muito feliz que vocês aceitaram obrigada. o meu convite para a gente poder fazer essa roda de mulheres. É sempre tão bom, né? Tá, estar entre mulheres Muito, e ainda é mais verdade. falando sobre esse tema tão gostoso, tão prazeroso, tão importante que assim como é importante para mim, eu tenho certeza que é um tema muito especial na vida de vocês também, né? Muito, muito, Hum. muito. E a gente vai Obrigada. Obrigada pelo convite, Nath. Obrigada, Nath. Ó, Beleza. então, assim, de repente, enquanto a Flavinha ajusta a questão ali da conexão dela, Sandrinha, minha querida, quer se apresentar para nós, falar um pouquinho de ti, para o pessoal te conhecer? Pode ser. Então, meu nome é Sandra, eu sou terapeuta tântrica, fiz a minha formação em 2020, fevereiro de 2020, fiz minha formação com a Paula Fernanda e trabalho em Porto Alegre. E, enfim, o Tantra mudou minha vida. Ó, Flavinha! Conseguiu! Conseguimos! Agora sim. Uma boa noite a todas. Obrigada, Nath, pelo convite. Oi, Sandrinha. Mas continua falando aí que eu estava te ouvindo. Não, não. E, enfim, a gente vai trazer muitas questões hoje importantes, né? E, inclusive, vou partilhar também a minha história, que eu acho que é bem legal. Justamente essa resignificação aí que tu estava falando, Nath, antes, né? Hum. Total sentido na minha vida. O Tantra, para mim, faz total sentido na minha vida. Há 10 anos, né? Eu conheço e vivo essa terapia. Uau! E Tem me muita deu. solidez para falar, né? Tem muita solidez. Nossa, assim, foi uma virada na minha vida. 180 graus, de cabeça para baixo. Recomecei. Eu nasci de novo, eu digo sempre, né? Existia uma Sandra antes e a Sandra depois do Tantra. E aí, depois disso tudo, eu resolvi fazer a formação, porque eu achei muito importante levar isso para outras pessoas, né? E estou aí nessa caminhada. Que lindo, Sandrinha, muito legal. E tu, Flavinha, se apresenta para nós. Pois é, então, meninas, entrei no Tantra já. Eu conheci o Tantra através da Paula, assistindo um programa da RBS. E me chamou muito a atenção a parte onde havia o toque no corpo todo de uma pessoa que ela estava, né, apresentando ali naquele momento. E eu sintonizei com aquilo. Eu disse, uau! E fui buscar somente agora, em 2020, a formação. Então, essa caminhada de busca, a minha sexualidade, ela tem mais. A gente se envolve sexualmente a vida toda, mas mais profundamente olhar para a minha sexualidade, ver o que que é isso, como usar a meu favor, meu benefício, com alegria, graça, leveza, isento de dor. Então, essa caminhada mais profunda, ela vem agora a partir de fevereiro de 2020 na formação de Tantra com a Paula Fernanda e continuo aprofundando aí. Fiz o Sexological Bodywork agora esse ano, estou fazendo ainda, estou em treinamento, porque o corpo da gente é um templo sagrado, né? Se a gente usar essa sexualidade para nossa saúde, para nossa alegria, é para isso que ela existe. Uhum. É Mas até chegar verdade. lá é É um caminho, às verdade. vezes doloroso. E a gente vai Uau. falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Às vezes o que nos move, a busca, né?
é justamente a dor, é o sofrimento, né? É isso que às vezes é um instrumento, né? Que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa seguir um caminho e encontrar, né? Algumas descobertas. E foi muito lindo, eu até quero compartilhar aqui, né? Eu acho que é bacana. A gente fez uma conversa, um bate-papo antes da live, para a gente alinhar o que a gente ia compartilhar. E aí foi muito legal o momento que a Flavinha disse: tá, vamos fazer uma intenção. Qual vai ser a nossa intenção para esse momento, né? E aí cada uma de nós falou, né? A sua intenção. E a gente chegou assim que a nossa intenção com essa live era poder chegar ao maior número possível de pessoas, para que a gente possa liberar, né? Crenças, tabus, preconceitos, né? E que assim as pessoas possam saber que existe um caminho, né, a ser seguido de autoconhecimento através da sua sexualidade, que pode ser um caminho muito lindo, muito transformador, muito puro, muito sagrado, né? E eu vou tocar muito nessa tecla porque um dos objetivos do meu trabalho com sexualidade é combater preconceito, moralismo, tabu, porque eu entendo, né, que esse é um dos grandes entraves, grandes barreiras para a gente acessar a nossa sexualidade. E o segundo objetivo que eu tenho com esse trabalho, com esses grupos, com os atendimentos individuais, é dar informações para as pessoas. Porque a gente não, em nenhum momento da vida, a gente para ter uma educação sexual. Na escola, a gente tem diversas matérias para trabalhar o cognitivo, para nos trazer informações para nossa mente, mas nenhuma matéria para a gente conhecer o nosso corpo, muito menos falar sobre prazer, né? Em pleno século XXI não se fala sobre prazer. E somos analfabetos, a gente se desenvolve analfabetos quanto à nossa sexualidade, né? E isso é tão grave. Então, eu acho que é muito bonito esse espaço seguro, né? O seguro, onde cada uma de nós vai estar trazendo um pouco da nossa experiência e falar, né, por um outro viés, por uma outra ótica sobre sexualidade. Né? Então, acho que é um pouco esse o nosso propósito. Bom, temos 12 pessoas aqui com nós, então a gente agradece, né, a presença de cada um de vocês e sintam-se aqui participando com a gente. Podem fazer perguntas, botar comentários que a gente vai adorar. E aí a gente pensou então de começar falando sobre como que a gente chegou nesse trabalho de sexualidade, como que foi o caminho, a chegada de cada uma de nós, porque a nossa história pode ser a história de muitas outras mulheres também, homens, quem sabe. E o que a gente foi aprendendo que foi fazendo diferença na nossa vida? E aí a gente já vai entrando no tema que é já ir falando como se conectar com a sua sexualidade através da nossa própria experiência, né? Quem quer começar? Flavinha, Sandra? Pode começar, Sandrinha. Eu ia dizer, pode começar, Flavinha. Ai, ai, ai. Então eu vou começar. Bom, o Tantra chegou para mim, então, como eu falei, há uns 10 anos atrás, né? Onde eu era total e completamente desconectada da minha sexualidade. Eu vim de uma família, cresci numa família muito repressora, né? O meu pai era muito autoritário, família evangélica, minha mãe é evangélica até hoje. Então o sexo foi sempre muito velado, né? Educação sexual zero, e tudo era proibido. Bom, enfim, né? Eu cresci sem conexão nenhuma, a não ser com a minha própria as descobertas de criança que eu fazia, né? Comecei a descobrir que eu sentia prazer em determinadas brincadeiras, mas aí vinha a culpa, porque estava errado, porque era feio, porque não podia, porque era pecado. Aí, ok, escondia. Então eu cresci assim, sem informação, né? Sem conexão, sem muita conexão mesmo, sem saber o que estava acontecendo. E, obviamente, isso me
me tornou uma mulher infeliz sexualmente, né? Eu não tinha orgasmos. E depois de muito tempo pensando que, ok, a culpa era minha, porque era muito difícil a gente conseguir conversar isso com um parceiro, né? É complicado questionar algumas coisas e às vezes tu espera ouvir certas coisas que tu não ouve, né? E a gente cria certas expectativas e está, ok, a culpa é minha, vamos lá. Tentei viver ainda muitos anos nisso, né? Chegou uma hora eu disse, não, só um pouquinho. Não é possível, né? Tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer, tem que ter uma solução para essa pessoa. E aí descobri a Paula. Caí na Paula Fernanda. E aí a Paula me transformou no que eu sou hoje. Né? Eu fiz muita terapia com a Paula, fiz muita coisa na terapia tântrica. E eu sou exemplo vivo disso, que realmente a gente consegue dar virada, a gente consegue ser feliz. Eu tenho orgasmos hoje, ejaculo hoje tranquilamente, é uma coisa de louco, graças a Deus. Amém. Então, Até eu acho que tu acabou de falar da Paula Fernanda, né? Eu acho que é até um link bom, assim, as pessoas saberem. Inclusive, nós estamos aqui, nós três juntas hoje, né? Fizemos essa conexão através da Paula, que é a nossa referência no tema, né? A é Paula, que verdade. todas nós fizemos, então, formação com a Paula. Eu conheci né, vocês duas no curso de formação desse ano. Vocês já são mais experientes, né? E depois também no curso de Pompoar, né? Que é a da Paula também. Então, a Paula é uma Uhum. grande referência, até para deixar aqui, se caso alguém queira depois procurar o nome da Paula, né? Paula É Fernanda, verdade. ponto tantra. E deixar nossa gratidão a ela, né? Porque eu acho que ela. Mas eu sempre digo isso para ela, tu não faz ideia, mulher, tu não faz ideia da gratidão profunda que eu tenho por ti, tu não faz ideia do que tu me fez, do bem que tu me fez. Né? Não tem, a gente não consegue mensurar. Eu não consigo mensurar em palavras. Nunca vou conseguir agradecer ela o suficiente até hoje. Até morrer, eu nunca vou ter palavras suficientes para dizer para ela. Não vai ser em palavras, porque realmente o Tantra mudou a minha vida. Sandra, e assim, o que que tu foi. O que que. E voltando lá, assim, no teu processo de contato com o Tantra, e o que que tu foi aprendendo que aos pouquinhos foi fazendo tu se liberar, tu virar a chave, e o que que tu foi aprendendo que foi te ajudando na tua conexão com a tua sexualidade? Então, Nath, tinha muitos tabus, muitas crenças, tudo isso que tu falou no início, né? Carregada, né, de tabus, de crenças, de preconceitos, né, e de culpa. E eu acho não, o Tantra foi tão profundo no meu corpo, trabalhou tanto as minhas questões emocionais, que eu fui, sabe, foi caindo as máscaras, as couraças, foi soltando, entrei em contato profundo com o meu corpo, né, e com a minha sexualidade, de sentir realmente o que eu estou sentindo e aceitar o que eu estava sentindo, né, e ok, e abraçar e me acolher, e ok, tá certo, eu posso sentir, sabe? E aí, a partir disso, dessa permissão, dessa entrega, dessa possibilidade de enxergar de outra forma, né? E ver que tá tudo certo, é assim mesmo que funciona. É muito mais simples, é tão fácil, né? E a gente cria tantas noias mesmo na cabeça, né? Que a gente fica. Que E, não são ai, nossas, que não são, muitas delas não, nem são nossas, a gente nem escolheu conscientemente. não, exatamente, exatamente. E aí, exatamente isso. E aí foi caindo
fui soltando aquelas minhas couraças todas, né? E Couraças, aí, né, para as pessoas entenderem. A gente às vezes fala porque já é um nome muito sim, comum para nós, mas talvez para quem está aqui, né? Couraça é um enrijecimento, né, que acontece nos nossos músculos, no nosso corpo por conta de repressão. Quando a gente reprime alguma emoção, a gente enrijece, essa informação fica retida no nosso músculo através do enrijecimento dele. E isso faz com que, aos poucos, a gente vá sentindo dores musculares, doenças no nosso corpo. Então, é a sabedoria do nosso corpo, através da dor, nos dizendo que tem alguma coisa errada ali. E o Tantra, né, é um caminho para que a gente possa, então, a terapia corporal, assim, né, através da terapia sexual, liberar essas couraças, através da liberação dessas repressões que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E isso vai trazendo um relaxamento no nosso corpo. A gente vai voltando para o nosso estado natural, essa é bem da verdade. A gente se desnaturaliza com o tempo, né? Para a gente exato, relembrar o que é natural. É isso que acontece quando a gente acessa a nossa sexualidade, exatamente, né? exatamente. Sandra, e como que teve assim algum ensinamento que tu aprendeu, alguma técnica, alguma coisa que tu fez que foi te ajudando? Porque também as pessoas não sabem muito bem como que funciona esse caminho, né? Do Tantra, por exemplo, como que é na prática. Várias, né? Várias, várias, Nath, várias. Hoje, como terapeuta, eu entendo, né? Antes, como paciente, era tudo muito novo, tudo foi muito descoberto, muito novo, e até assustava às vezes. Nossa, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Técnicas de respiração, de movimentos mesmo, né? Técnicas que hoje eu aplico, né, nos pacientes, né, nos meus clientes, né, que a gente ensina. O próprio chacoalhar, movimentar a energia. Então, são várias técnicas que a gente traz que possibilitam as sensações, que possibilitam de deixar a pessoa no presente, deixar ela conectada através da respiração, enfim, através dos movimentos, deixá-la conectada, sentindo, prestando atenção no que está acontecendo. Essa foi a minha grande descoberta, né? Porque antes eu, ok, não estou sentindo, não estou vendo, não é comigo, não está acontecendo nada, né? E aí esse foi, acho que uma das grandes sacadas. Presta atenção no que está acontecendo contigo, né? Então, a gente traz muito isso na terapia, né? Foca nas sensações, o que que tu está sentindo, respira, movimenta teu corpo, movimenta a energia com o teu movimento. Então, são várias técnicas que a gente consegue agregar, né, para fazer com que a pessoa realmente perceba a sua energia, entre em contato com a sua sexualidade, entre em contato mais profundamente com a tua sensação, né, com o teu corpo, com o que está acontecendo. E que é Mas a acho coisa que do é isso. estado de presença, né, que a gente falou. É o estado de presença, exato. E não só o estado de presença, né? Tem que estar presente, mas tu tem que te autorresponsabilizar pelo que tu quer, né? Pelo que tu está disposto, te permitir, né? A sentir, a te abrir. Esse ponto eu acho que é essencial, né? Ali no início, aliás, são vários pontos essenciais, mas vamos falar desse agora. Liberar crenças, tabus, preconceitos, moralismo, né? Abre um caminho para a gente acessar a nossa sexualidade, mas a gente só vai dar um passinho a mais para chegar até ela através da permissão. A gente Uhum. se permitir. Eu acho que esse é o segundo passo depois da gente se liberar dos preconceitos, que é ter coragem mesmo, assim, e de ir para o desconhecido, né? Deixa eu ver o que tem aí. Deixa eu sentir como que é se conectar, sentir o meu corpo, me tocar e até já trazendo um pouco da minha experiência, aí foi uma das minhas grandes viradas de chave, que foi através da Paula. Antes de eu fazer a formação,
eu assistindo alguns vídeos do YouTube da Paula e ela estava dando uma aula de auto-toque, né? Como se fazer, e a gente vai falar sobre um pouco mais sobre isso, né? E aí a Paula falou, embora eu já me considero uma pessoa que tive uma educação muito livre, na minha família, sempre ouvindo falar de sexo, sexualidade como algo bom, mas além do nosso contexto familiar, tem o inconsciente coletivo da humanidade, das pessoas, que a gente é afetado por isso também. Então, assim, quando eu me tocava, mas vinha um pouco de, ai, não sei se isso é certo, não sei é com uma certa culpa. No fundo, tinha uma culpa, uma vergonha por estar fazendo isso. E quando eu ouvi a Paula falar sobre isso, assim, se toca como um carinho, como se você estivesse se fazendo um carinho, um afago. Um carinho, um afago em ti mesmo, não é ninguém que está fazendo isso, gente, é tu com você mesmo, fazendo um agrado no teu corpo e prestando atenção na sensação que o teu corpo, como o teu corpo reage a cada toque que você dá com presença, com consciência, com amor, com carinho. Gente, essa experiência foi tão forte, porque eu me emociono assim quando eu lembro. Porque daí eu fui fazer. E aí ela deu uma música de fundo para colocar. Tomei um banho, me perfumei, preparei todo o ambiente e fui fazendo o passo a passo que a Paula foi fazendo, de estar consciente. E eu lembro que eu fiz essa experiência e foi a primeira vez na minha vida que eu fiz sem culpa e sem vergonha e sentindo isso como algo puro, sagrado, bonito. E ali virou uma grande chave para mim, assim, que nunca mais eu me toquei com vergonha e com culpa, sabe? E eu tive uma liberação emocional que eu lembro que depois que eu finalizei me veio um choro. E que isso é muito bonito com as práticas, né? Várias práticas que eu fiz, assim, que depois do prazer vem um choro, que é uma catarse de liberação de tanta coisa que tu guarda, que tu nem sabe o que que é. E que eu me senti assim, olha, muito leve, depois daquilo muito bem, me sentindo muito bem, como se eu tivesse botado para fora um monte de lixo. Então foi muito lindo, que é isso que tu falou, permissão. Então, se liberar e depois se permitir. E ter coragem de ir lá e conhecer, e se conhecer, né? Então é uma experiência tão linda, tão linda. Que E a, lindo. e a Flavinha, como que foi, Flavinha? Teu contato. Então, eu fui buscar informações sobre o meu prazer. É como se, de alguma forma, na época de criança, por ter sofrido uma situação de abuso, eu levei isso para minha vida e me permitia sentir prazer, mas nem tanto, como carregando um bloqueio. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu ouvia assim: ah, você sabe se dar prazer? Uma pessoa que está inteira, que sabe se dar prazer, ela não precisa buscar no outro a completude, porque ela já é um ser completo. E eu senti esse vazio, assim, ah, eu sou um ser completo, mas eu não sei como me dar prazer, como me permitir, como sentir no meu corpo. Então, eu fui buscar através, né, do estudo da Paula Fernanda, do Tantra, do sexológico, o que que acontece e como fazer daquele momento o melhor. Se a gente juntar agora as mãos e esfregar, a gente cria atrito, aquece e está gerando fótons, aqui está gerando energia. E se eu souber para onde eu vou direcionar essa energia, direcionar né, essa emoção que eu movimentei, que ganha, ganha. Então eu lia muito a respeito do Tantra, colocar uma intenção antes de ir para a sua prática do autotoque amoroso. Isso ainda não fazia sentido. Quando eu estava me tocando e sentindo prazer, que fosse na mão, sabe? Sentir prazer em tocar cada partezinha da mão, o do rosto, é, agradecendo por esse corpo e não só olhando para ele com críticas, porque olhar no espelho, meu corpo, antigamente era com críticas, criticando porque aqui não tá legal, aqui pode melhorar, aqui.
E a partir do momento que eu parei de criticar esse corpo e comecei a olhar e dizer: uau, esse é o meu templo sagrado, essa é a minha casa na Terra e é o único veículo que eu tenho aqui. Se eu não olhar para ele agora e começar a curtir ele agora, só olhar com crítica ou só olhar para a dor, eu vou sempre vibrar nesse. É como se fosse uma roda. Então, olhar para esse corpo do jeito que ele é e conectar a minha sensação com cada toque, e o que é mais legal, colocar uma intenção do tipo, coloquei ali 30 minutinhos no celular para despertar e eu vou me dar esses 30 minutos de autotoque. Nossa, mas 30 minutos? Começa com 5. Mas se permita. E antes de iniciar esse autotoque, colocar uma intenção. Que seja para a minha saúde, para a saúde da minha família, para a saúde de todos. Que seja dentro de entrando numa relação, ou entrando num autotoque, ou entrando em conexão consigo mesmo. Nós somos isso que a gente está vendo aqui. Se eu não observar o meu corpo agora, daqui a pouco ele vai me lançar uma dor, e aí eu vou ser obrigada a parar e olhar para ele. Então, que eu posso olhar para esse meu corpo agora, antes dele chegar e dizer, sabe, muita dor de cabeça, por exemplo. Aí você tem que parar e respirar para soltar essa dor e para dizer, ok, corpo, eu te acolho, eu te cuido. Olha, o que você está fazendo é perfeito. Você está bebendo água, você está hidratando, porque nós somos flores. Então você está se dando água. E você pode botar água na boca e sentir o prazer dessa água e engolir ela com prazer. Então, quando a gente ouve o prazer cura, o prazer cura. Mas a gente tem que estar atento e observando esse prazer e se permitindo sentir. Então, eu fui buscar através disso cada vez mais, pensando qual possibilidade eu posso ter de prazer e conforto dentro desse templo sagrado, dessa casa que eu habito. Eu tenho que estar confortável em primeiro lugar aqui. Adianta eu ter uma casa fisicamente com todo o conforto, mas dentro do corpo eu não estou confortável? Então eu comecei a olhar para isso. E principalmente tocar dentro do canal vaginal era um tabu. Como se não fizesse parte de mim ou não fosse me permitido eu entrar com meu dedo, com a linha de coco, dentro do canal vaginal e aprendi dentro das técnicas me pedir permissão para entrar. Então, né, acariciando a vulva externamente e perguntar para mim mesma: você quer receber o toque interno? Eu perguntar para mim mesma: você quer receber o toque interno? Posso entrar? E delicadamente, com curiosidade de criança, né, colocar o dedo e explorar o que é cada pontinho dentro do nosso corpo. A gente não pode abrir aqui agora o peito e tocar o dedo dentro do nosso coração, mas a gente tem um canal interno, que inclusive é o canal da vida, né? Então, acho que. E o ânus também, a gente vai conversar sobre muitas coisas hoje. Nosso corpo é pura luz. Desde o dedinho do pé até a pálpebra, o fiozinho do cabelo. Se a gente conseguir conectar com o prazer desse nosso templo, desse nosso corpo, só alegria. E aí, assim, eu confortável dentro do meu corpo, eu em paz com esse corpo bem, eu penso e sinto que de alguma forma reverbera para quem está ao meu redor e se esparge. Então a gente vai falar sobre muitas coisas e é muito bom estar aqui. E aí, né, até fazendo um link com a tua fala, né, Flavinha, para você ver como que é profundo e é amplo esse tema da sexualidade, né? Porque o sexo, ele faz parte da sexualidade, mas a sexualidade é uma energia muito maior, né? Que é uma energia da vida. E se conectar com o nosso corpo, com o prazer do corpo, também tem a ver com a gente se conectar com o prazer na vida, que é o que tu falou. Beber uma água
e com o estado de presença, sentir a água no teu corpo, é fazer uma alimentação e tá com estado de presença, prestando atenção nos sabores da comida e de como que isso se acomoda no teu corpo. É a gente estar em estado de presença durante o dia todo, não é só no ato sexual, não é só no momento do nosso auto-toque. É algo muito profundo e muito amplo. Sabe que hoje eu tive uma experiência na academia, que eu cheguei para fazer meu exercício, e aí o meu professor de academia, ele tem uma pegada muito de fazer as coisas rápido. Só que comigo ele já, né, viu que não funciona muito assim. E aí, como eu tô ouvindo o meu corpo antes de fazer as coisas, ele já aprendeu como que tu tá hoje. Ele, quando eu chego, do tipo, tu tá numa pegada mais leve, mas e eu disse, olha, eu não sei, eu tenho que sentir. E aí eu comecei a fazer o exercício e hoje eu estava muito fazendo e prestando atenção no que emergia no meu corpo. E lá pelas tantas ele me fez uma pergunta, ai, tu tá meio lenta, tu tá não tá muito bem hoje. Eu falei, não, eu só tô atenta ao que está se passando no meu corpo. Eu estou fazendo cada exercício prestando atenção no que isso está liberando no meu corpo. E isso tem a ver com a parte de consciência emocional do exercício. Porque se a gente vai lá como um robozinho e fica fazendo um exercício atrás do outro, sem prestar atenção em como o nosso corpo está reagindo, a gente só está trabalhando o corpo, mas a gente não está trabalhando as nossas emoções, ouvindo como que as nossas emoções estão agindo diante daquilo, né? E isso tem total relação com, por exemplo, nos nossos exercícios de sexualidade, né? E a gente fazer e sentir como que aquilo repercute, né? E aí até trazendo informações para as pessoas. Existem uma técnica e um caminho estruturado, assim como ir na academia e para a gente se conectar com a nossa sexualidade, é educação sexual, é informação. E, né, principalmente no pontuar, que é, né, principalmente que é uma técnica estruturada para nós mulheres, existem exercícios diários, que é o que a Flavinha falou. Da gente dedicar pelo menos 15 minutos por dia para se conectar com nossa Ioni, que é né, a nossa vagina. E Ioni, para quem nunca ouviu falar, é o canal de luz, canal de luz. É o espaço Bastão de luz, sagrado. canal sagrado. Espaço É o sagrado. espaço sagrado. E o bastão de luz é o lingam. É o É espaço o sagrado. lingam. Olha só que lindo, né? O nome que o Tantra traz da nossa vagina, da nossa Yoni, um espaço sagrado. Achei tão lindo a primeira vez que eu escutei. Então, que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando, né? E uma coisa, Nath, vou trazer agora uma questão falando dessa questão que a Flavinha traz, né? De prestar atenção, de sentir o prazer, né, em cada coisa. Isso está muito relacionado, diretamente relacionado à nossa libido. Isso faz uma conexão direta com a libido. Porque tu tá prestando atenção e tu tá perceptiva ao prazer do dia a dia, das pequenas coisas, impacta diretamente no teu sentir ou prazer sexual. Então isso até mantém a tua libido no nível que tu consegue perceber mais sutilmente o teu prazer sexual mesmo. Né? Então a importância, né, da gente estar perceptivo, né, aos prazeres. É a forma como a gente lida com o mundo, a gente está lidando com o nosso mundo aqui dentro. Né? E esse prazer externo está diretamente ligado ao meu prazer sexual, à minha libido. E aproveitando o gancho, Sandra, que me veio aqui, de a gente observar dentro de uma relação sexual, dentro de um espaço de troca com o parceiro, para a gente observar o corpo e se tiver sentindo dor, para. A gente não precisa passar por dor na sexualidade. Para. Quando teu corpo está sinalizando que está com dor, é porque alguma coisa precisa ser olhada ali. E quem sabe mudar o movimento,
fazer círculos com a pelve, ou então fazer um 8 com a pelve, movimentos suaves, conectando a sua atenção com o seu prazer, com o seu parceiro, com a respiração, com o olhar, com o som, né? Assim como a gente come uma coisa gostosa e faz aquele, como é que é, Sandra? Sim. Tá na tua língua, exala o som, movimenta. Dentro das nossas cordas vocais passam os mesmos filamentos que tem lá dentro do nosso canal vaginal. Então a gente vibra as cordas vocais, vibra lá embaixo também. Vibra dentro do nosso canal vaginal, vibra ao redor dos cérvix, tudo vibra. Porque é isso, a vida é vibração, é harmonia, é êxtase, é alegria. Quando a gente não se toca, não se permite, a gente vai definhando, vai ficando assim que nem uma plantinha murcha. E quando a gente tem prazer, a vida se torna mais prazerosa, não só no sexo, mas no todo. Sim. Mas tem que se permitir. E aí a gente entra nas 3 palavrinhas chaves do Tantra, né? A Flavinha falou na questão do movimento, né? Tem a questão da respiração, né? Que é um outro ponto super importante. Basicamente, todas as técnicas vai envolver nessas palavrinhas. E hoje diz, né, que por que da importância da respiração profunda? Porque quando você respira profundamente, o ar vai até o teu genital e causa uma sensação de calor, de êxtase. E por isso que às vezes as pessoas não respiram profundamente. Porque, por conta já da questão da culpa e da vergonha ou do proibido. Se eu respiro profundamente, eu vou sentir uma coisa que não é permitida, que não é ok. Então eu nem respiro e vai mantendo uma respiração limitada, uma respiração pobre, e que também isso vai gerando muita coisa, né? Então, por isso que é muito importante no Tantra a respiração, o som e o movimento, né? Sim, é as chaves, né? É as chaves para conectar e para despertar a energia, né? E para as Muito mulheres, importante. nós mulheres, né, começar o autotoque não indo direto nos genitais, mas percorrendo ao redor dos seios, ao redor do coração, abdômen, fazer redondinho para o lado direito, indo lá embaixo nos joelhos, subindo pelo meio das coxas, né, integrando assim os seios, essa parte mais externa dos seios, o abdômen, as coxas. Então, preparando esse corpo para ele receber muito carinho. Quem não gosta de carinho, né? Quem não gosta? E uma das coisas também, né, que talvez é muito importante é a questão da aceitação do próprio corpo, né? A Flavinha falou ali no início. E que daí Quem entra sabe, mais uma barreira, né? quem sabe um convite que fica aqui desse momento que a gente está tendo é convidar as pessoas que estão presentes para hoje se desafiarem, ou quando sentir, de pegar um espelho, espelho meu, né? E olha seus órgãos genitais, olha seu ânus, faz parte do seu corpo. Imagina seu corpo sem o ânus, que estrago, faz parte, né? Olha a vulva, olha o pênis, olha a parte de baixo da bolsa escrotal, se olha e se agradece, se toca. Se conhece, né? Sabe que para mim fez muita diferença isso, né? Essa coisa de você olhar e conhecer e criar uma imagem mental de como que é. Porque veja bem, a gente cresce, mas eu antes de conhecer como que era na realidade, eu imaginava foto de revista. Quando eu imaginava como que é uma vagina, né? Porque a gente não, em geral, não tem o hábito de se olhar, de se enxergar.
Eu lembro até que na minha adolescência, eu e minhas primas, na curiosidade super saudável, uma vez a gente fez essa experiência. Vamos conhecer como é que é. Eu lembro que a gente pegou um espelho e a gente ficou olhando uma das outras para ver como é que era. Foi bem legal aquela experiência, a gente não esqueceu nunca mais. Mas aí depois, a referência que eu tinha era da imagem de revista. E aí, depois, quando eu conheci a minha própria, tem toda uma técnica, né, muito legal, que a Paula também ensina, da gente pegar uma lanterna, porque lá dentro é muito escuro, não tem como ver o nosso colo do útero, porque é muito escuro, muito fundo. Então, a gente pega um espelho, pega uma lanterna e dá para ficar ali, pega uma escápula, né, para abrir aquela escápula, Século. a espéculo, Especulo. isso espéculo, que é aquele instrumento do ginecologista, né? Normalmente, quando a gente vai no ginecologista, que acaba sendo uma experiência muito desagradável, né? Isso é outra coisa que eu me dei conta com a Paula, a questão de licença, né? Que coisa mais horrorosa é você ir no ginecologista que enfia e não te pede licença e tu sente como uma agressão, assim. É muito desagradável. Então, é da gente até poder combinar e acordar isso, né, com o profissional que a gente vai. E são coisas que a gente vai se dando conta, né? Depois que a gente começa a aprofundar o nosso processo de autoconhecimento, assim, de Uhum. sexualidade. Mas a questão do corpo, né, que a gente estava falando. Então, é um dos impedimentos de acessar a nossa sexualidade, porque muitas vezes é isso o exercício que a Flávia falou, né? Da gente se olhar e aceitar as nossas imperfeições e que tá tudo certo, né? Acolher, fazer o autocuidado, o acolhimento e entender que mesmo com o corpo que tem imperfeições e que é normal, sim, é possível sentir prazer, é possível ter muita, né? Ter algo a mais nisso tudo. Então, é importante a gente fazer esse acolhimento interno e esse processo de autoaceitação com o nosso corpo e a nossa aparência. Porque esse é um das grandes ditaduras também, né, atual, essa coisa do padrão, da beleza, que gera tanto sofrimento nas pessoas, né? Por que que a gente precisa ter um corpo X ou Y para se sentir bem ou para se sentir sensual, sensualidade, né? Não tem nada a ver com uma imagem referente, tem a ver com a gente se sentir, né? Tem a ver com a gente se sentir, não tem a ver com uma imagem que tem um cabelo X, uma silhueta no número tal, uma calça no tamanho P. Foi bom você falar isso, porque cada uma de nós tem uma apresentação, né, da sua vagina, da sua vulva, da parte externa, da sua ionina. E cada uma de nós é muito especial. Cada uma tem seu cheiro peculiar, o seu sabor peculiar. Cada uma tem o seu formato. Então, eu pensava que lábios internos eram os externos, porque os lábios internos eram maiores do que os externos. E eu não sabia, agora adulta, que eu fui descobrir que existe toda uma estrutura e que ela é perfeita do jeito que é. E, por favor, se alguém contar que é bom fazer aquela cirurgia e cortar, cancela. Não corta nada. Você é perfeita do jeito que é. Por favor, se olhe, se ama do jeitinho que ela é. Se permita Até não porque, né, passar. Flavinha? Oi. Desculpa, mas eu tinha que falar dessa história do cortar. Até porque os lábios internos fazem parte do nosso clitóris, né? É a continuidade do nosso clitóris. Está cortando a tua possibilidade de prazer, às vezes, né? Enfim, sei lá, nem sei por que corta, mas Então, enfim. não corte, não corte. E a outra coisa, Sandra, Sandra e Nath, assim, todos aqui presentes, né? É olhar para o corpo tal como ele é e pegar cada pedacinho de pele do seu corpo, das suas genitais e colocar os dedos com o olhinho de coco e ir sentindo a inervação. Ali tem vasos sanguíneos, ali tem nervos pélvicos que passam e se permitir, né? Se cuidar.
E eu ia falar uma coisa que até me ocorreu, que é sobre a, sabonetes íntimos. Por favor, ela tem um pH único, seus genitais têm um pH único, não fica colocando produtos químicos do cheiro tal, Y. De preferência, o mais natural possível. Aquilo que você coloca nos seus lábios, na sua boca, utilize no seu corpo. Por que, que o óleo de coco é tão bom e tão nutritivo? Porque ele é antibactericida, antifungicida e óleo de coco serve para tudo, né? Principalmente para lubrificação. Mas cuidado quando for ter uma penetração com um preservativo que seja aquele isento de látex. E use o teu óleo de coco. Vai estar fazendo bem para ti, um bem para o teu corpo. A mucosa dentro do canal vaginal, a mucosa absorve muito. Então, tudo que você coloca de produto lá dentro, a mucosa super absorve. Então, se dê o melhor, né? Se dê. A gente fala muito sobre o canal vaginal e eu sei que tem muitos homens aqui nos assistindo. E também pegue o óleo de coco, homens, né? E acariciem seu lingam, seu pênis flácido, não precisando sempre apresentar uma ereção. Então, né, acariciem, se sintam, conectem com a sua sexualidade, com o seu prazer. Às vezes, aquela coisa do hábito da pornografia, aquela empunhadura, aquela constrição corporal, procura fazer isso de forma mais relaxada, de mais amorosa, de mais sensação. É isso. Conecte com as suas sensações, conecte com o seu prazer. Tem que sutilizar isso, né, Flavinha? É porque a sociedade, né, ensina como nós não tivemos, eu não tive educação sexual, como que a gente aprende a ter prazer? Olhando a televisão, assistindo pornografia, e como que isso é passado, né? É esse sexo, né, bang bang mesmo, né? E é assim que tem que ser, e toca mais o genital ali, tá pronto, vamos lá, e já começa assim mesmo. Às vezes as mulheres nem estão preparadas para ter penetração, né? Mas já estão tão naquele automático que é assim. É a desinformação mesmo, né, Nath, que tu estava falando, que falta muita informação, né? A nossa sociedade está precisando de muita educação sexual, porque falta muita informação, e essas informações que chegam, às vezes não são tão legais assim, são ok, né? Até ajuda, né? Não vou falar mal da pornografia também, porque é uma coisa legal, né? Não dá nem para entrar nesse assunto, né, Flavinha? Daria outra live para falar só de Outra pornografia, live. mas enfim. Faremos, vamos fazer uma live para falar sobre isso. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Em questões boas e ruins, enfim. Mas essa informação que às vezes chega vem muito limitada e a gente acostuma a fazer sexo só dessa forma. Então foge do genital, né? Não toca só no genital, não começa pelo teu genital. Começa a sentir prazer, começa a despertar o prazer no corpo primeiro. Entra em contato com o teu corpo, cada pedacinho do corpo, que nem a Flavinha diz, tem conexões com prazer, a gente faz conexões de prazer. Nosso corpo todo tem prazer, sente prazer e está aberto a sentir prazer. A gente tem que buscar isso, refinar, buscar essa sutileza do sexo, não essa agressividade que se torna, às vezes, um sexo muito agressivo, né? E que Principalmente para nós busca só mulheres. o orgasmo, né? Só o Normalmente as orgasmo. pessoas se tocam para sentir um orgasmo. Pro orgasmo, que não tem este objetivo, não tem que ser este o objetivo, né? O objetivo tem que ser o prazer como um todo, né? O prazer no corpo todo, não só lá no meu genital. Então, muito importante tocar o corpo todo. E a E eu acho gente. que um ponto importante, só fazendo o link com a Sandra falou, que existem os orgasmos energéticos também, né? E que é diferente Exato! dos orgasmos que vêm através da ejaculação. Então, tocando o próprio corpo, eu, por exemplo, descobri que eu tenho prazer em algumas partes do meu corpo através da massagem tântrica. E aí, né, já entrando no métier de vocês,
né? Porque ambas trabalham com a massagem, eu já não é o meu foco. A massagem, ela é super importante como processo de autoconhecimento para a gente mapear no Ah, nosso cérebro o que é que a gente sente prazer no nosso corpo. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho muito prazer no meu antebraço, no meu antebraço, nas minhas mãos. É um prazer muito gostoso. E que aí, às vezes, descobrindo algumas partes e estimulando essas partes, a gente consegue sentir um orgasmo energético, que não tem a ver com com ejaculação. certeza, com certeza, com certeza. Então falta isso, né? Vamos deixar o convite aqui para todo mundo que está nos assistindo. Toca todo o corpo primeiro. Vai pro sexo, não toca o genital. Fica no mínimo uns 20 minutos ali brincando, vocês, os parceiros, né? Fiquem 20 minutinhos brincando com o corpo. Vamos fazer diferente hoje. Vamos tocar todo o corpo primeiro. Depois que a gente tocar todo o corpo, vamos ver o que despertou. O sexo vai se tornar muito mais divertido, muito legal, muito mais legal, né? A gente já vai estar preparada, a mulher já vai estar pronta. Até dá menos trabalho para o homem. O homem não precisa estar correndo lá, vamos lá, vamos lá. A mulher já está pronta, E aí né? eu vou Porque já trazer. despertou a energia antes, né? Já despertou toda aquela vibração antes. Então, é só alegria. E a Sandra, uma coisa que falou que é muito legal, trazer a alegria, trazer o sorriso na hora do autotoque Sim, ou na hora da relação sexual. Não a gente fica com aquela cara de prazer assim, né? Não sabe se é dor ou sim, se é prazer. Tá doendo ou tá bom? Então trazer o sorriso pro seu sim, prazer. sempre, Gargalhar. sempre. Às vezes vem ondas de gargalhar e solta, Bem, libera, gargalha, ri junto, porque é isso, é uma brincadeira gostosa, né? Prazer e alegria, Exatamente, isso exatamente, que cura. exatamente. E que coisa bem boa a gente conseguir levar isso na hora do sexo, né? Fica mais leve, fica mais divertido, né? Até conecta mais um com o outro. Tem mais conexões, os parceiros têm mais conexões quando tu consegue, mais intimidade. e Tem que aí é levar a um brincadeira. combate também, né? A gente nem vai entrar aqui no tema de disfunção sexual, porque o nosso tema hoje aqui é prazer, não é falar do sofrimento e da dor, né? Mas eu trouxe uma estatística na minha primeira live que 75% dos homens, 70% dos homens ejacula depois de 2 minutos que ele penetra na vagina da mulher, né? E aí a gente já está dando aqui uma dica para explorar melhor essa relação, porque, né, muitos homens sofrem de ejaculação precoce, mas também porque está acostumado a ter uma relação totalmente robotizada, não conhece o seu próprio corpo, provavelmente também, né, a relação com a parceira, não tem informação de como fazer isso. Muitas vezes a parceira também não reclama porque faz aquilo, faz o sexo por obrigação para satisfazer o parceiro. Então, os 2 minutos é rápido, deixa eu fazer, não vai demorar e o problema está resolvido, ele não vai me cobrar. Essa é a realidade de muitos casais, né? Então, a gente está falando aqui sobre como explorar e ressignificar essa relação sexual com seu parceiro. Como tornar isso mais divertido, como fazer isso. E aí eu lembro de uma fala da Paula da formação, que foi uma informação nova para mim. Me corrijam se eu estiver errada, talvez, ou eu não esteja precisamente certa. Mas nós mulheres, a gente precisa de 500 ml de sangue para irrigar a nossa vagina. Por isso que a gente precisa de uma preparação antes da penetração. E aí, por isso da importância dessas dicas que a gente está dando da massagem, das preliminares, porque isso é que vai fazer com que esses 500 ml de sangue que precisam irrigar a nossa vagina, para que ela esteja aberta, florida, para poder ser penetrada e poder sentir o prazer, né? Então, isso é Exatamente. Dentro da pegada do sexológico, o barulho, que é o nosso sistema nervoso autônomo, né? Tem o lado simpático e o parasimpático.
Então, quando a gente está numa preparação para a relação sexual, seja sozinha ou seja com um parceiro, a, com relaxamento, com abertura, é que a gente acessa o prazer. Então, prazer e relaxamento, excitação e relaxamento, excitação e relaxamento, excitação e relaxamento vai te levando para o prazer. Porque se você tem alguma coisa que mentalmente te dissocia, te tira o prazer daquele momento, te bota em qualquer outro espaço, você simplesmente vai para esse espaço, vamos terminar logo porque não tá bom. Porque foi para o outro ramo, o ramo do tipo dissociação, ou vou fazer logo para terminar logo. Como ir para esse outro lado, né? Para o lado da alegria, para o lado da confiança. Como é, vocês, homens, né, que têm uma parceira, comecem já pelos ouvidos. Como você tá linda. Meu amor, que linda. Meu amor, te trouxe uma flor que eu colhi ali na rua. Sabe, vai fazendo porque vai abrindo o coração. A gente gosta disso. Então, vai abrindo o coração através do ouvido, da palavra, do carinho. Né? Vai começando já desde aí. E a mulher, quando sabe o que gosta e quando sabe qual tipo de toque gosta, dizer para o seu parceiro. Primeiro fala que tá bom. Ai, é uma delícia esse carinho aqui na minha orelha, mas eu gostaria de experimentar, quem sabe, de repente, aqui, na testa. Na testa? É, na testa. E aí a pessoa vai te dar o carinho na testa que você pediu e você fica feliz porque recebeu o que pediu. Então, levar isso para sua relação, levar isso para sua vida, isso é ganha-ganha, né? Como diz a nossa Paula, porque essa palavra é dela, não é nossa, a gente ouve, reproduz, mas dá super certo. Então, colocar. E como é que a gente sabe o que gosta? Né? É que nem um prato de comida. Como é que eu vou saber que eu gosto de macarrão com cogumelo? Se eu nunca comi. Então, eu vou lá, eu experimento, eu digo, gostei. Então, a partir do momento que você experimenta qual tipo de toque você mais curte, você já consegue dizer, eu gosto desse toque assim, bem leve, devagar, só. E vai conversando. E aí a pessoa te diz, eu gosto de tal coisa. E vocês vão construindo uma relação muito gostosa para ambos, vão acessando prazer sobre prazer. É gostoso, né? E aí, Delícia. e aí uma outra técnica, complementando o que a Flavinha tá falando, né? Então é de perguntar o que gosta, fazer e também se tá bom, como pode ficar melhor, né? Como pode ficar melhor, porque sempre pode ficar melhor. Se tá bom assim, Sei. como pode ficar melhor? E aí começa a ficar uma brincadeira entre os parceiros, né? De descoberta, de deixa eu ver, deixa eu conhecer o teu corpo e te ajudar vocês a conhecer o teu próprio corpo. E perguntando e pedindo permissão, e se tá bom, como pode ficar melhor ainda. E isso pode se tornar muito divertido, né? Muito prazeroso. E o sexo, às vezes, vai a horas, né, Nath? Acaba aquele sexo de meia hora ali. Termina aquele sexo de meia hora porque se torna Dois tão minutos, divertido. 2 minutos. 2 minutos. Se torna tão divertido, e se torna realmente uma brincadeira tão legal e uma conexão tão profunda que vai a horas. Brincadeira demora e cada vez fica melhor. Ai, que gostoso falar disso, não dá A vontade. gente podia falar muito tempo aqui, né? A gente podia falar horas aqui, né? Olha Tem só, tanta coisa que podia falar. vamos abrir um espaço para as pessoas perguntar e comentar, tipo a Carla Albuquerque falou o seguinte: eu fui criada por uma mãe que dizia que tudo era errado na época de criança. Depois eu casei com um marido que dizia que não era de Deus. Ó, a questão dos tabus e dos preconceitos, né? Que a gente acabou de falar. E aí é isso, traz a bagagem, né, da família e depois com o parceiro, né? Muitos
compartilham e é um entrave de contato com a sexualidade, porque ambos trazem tabus e preconceitos que fazem com que a gente não consiga acessar e se conectar com a sexualidade. Exato, exato. Nossa, e é E uma muito das triste. formas de quebrar com esse tabu, principalmente dessa parte do pecado, né? Do não se toca que é feio. Tira a mão daí, menina. É, quando a Uhum. gente aprende que da nossa excitação e do nosso prazer, a gente pode fazer uma prece. A gente utiliza porque a gente está vibrando, né? Tem aquela escala de Hawkins. Então, aqui embaixo você vibra no medo e lá em cima você vibra no amor, no prazer, na iluminação. Então, você está no seu prazer, está no seu autotoque, até para se permitir, faz daquele momento a tua prece. Endereça aquele amor que tu está sentindo por ti mesmo, endereça para quem tu quiser, para a situação que você quiser endereçar, para o universo, enfim. Vai quebrando essa coisa do não é feio, vai ter alguém me olhando, não é permitido. Então você tem uma intenção. Assim como você faz a faxina na sua casa limpa, para deixar a casa limpa, arejada, perfumada, o corpo é um templo sagrado. Então, como assim você não tem permissão de tocar em você mesmo? De onde vem essa não permissão? Observa isso. E se fizer sentido, se permita se autotocar, se permita sentir prazer no seu corpo. E se fizer sentido, faz desse momento a tua prece. É lindo, a tua meditação ou a tua prece eleva, dá sentido. E essa não desconexão com o nosso corpo, né? A Flavinha perguntou ali, né? Olha, da onde que vem isso? Nós, mulheres, isso é presente para mim, eu tenho certeza que para vocês também, a gente cresce ouvindo a mãe dizer fecha as pernas, né? Deixa as pernas fechadas, ou quando a gente coloca uma roupa mais sensual, mais, né, aberta, né? Não, essa roupa tá demais, vai lá, como para esconder o corpo. Inconscientemente, a gente já traz uma coisa, tem alguma coisa no corpo que é perigosa e que não pode ser tocada, ou que chama muita atenção e essa atenção também não é boa, né? E aí a Uhum. gente traz a herança aí, trazemos a conhecimento da constelação familiar, que é também que está no nosso campo de informação de nós mulheres, dos nossos ancestrais, né? Que também vieram gerações em gerações tendo a sua sexualidade muito reprimida, fazendo sexo só para procriação, não podendo, não sendo permitido sentir prazer. Então, tudo isso a gente tem que olhar e a gente tem que ressignificar, deixar no passado o que é do passado e pegar para nós o que é nosso e escolher e nos dar o direito de ter a nossa permissão é fazer essa faxina mesmo, né? Que a gente precisa fazer de crenças, de tabus, porque se a gente não trabalhar crenças, tabus, moralismo, a gente não vai conseguir se conectar com a nossa sexualidade, porque tem uma barreira, tem um campo de informação aí muito forte, muito pesado, né? A Igreja Católica dizendo que o sexo é sujo, é pecado, né? É impuro. E aí, como que você vai se conectar com o seu corpo que é totalmente sagrado e puro, que é o que a gente tem de mais lindo, né? Com esse atravessamento de quem sabe que depois da minha live teve uma pessoa que veio para mim e comentou assim que realmente ele nunca conseguiu se conectar com a sexualidade, porque ele era um ex-seminarista. E ele fez um voto de castidade e ele desistiu, ele não seguiu o caminho, mas depois daquilo ele nunca mais conseguiu se conectar com o corpo dele devido à crença da igreja, né? E Olha só que forte. se tu vê, e depois essas crenças nos limitam no autotoque. E aí, por exemplo, se a gente não trabalha o assoalho pélvico, que é o que sustenta todos os nossos órgãos, intestino, bexiga, tudo pesa para baixo. Então, trabalhar o assoalho pélvico vai trabalhar o quê? A nossa saúde. Se a gente não trabalhar esse assoalho pélvico para a nossa saúde, mais tarde a gente vai estar usando o quê?
contensor de incontinência urinária, fraldinha. Fralda. Homens, aumento da próstata. Homens também podem fazer o levantamento do assoalho pélvico, dos bandas, né? Fazer aquele movimento de contração do ânus, do assoalho pélvico, porque ali também tem a próstata. Então é isso, olhar para esse corpo como eu posso tocar nele, como eu posso fazer com que ele me favoreça para a minha saúde. Né? Aí sai um pouco da quebra do não me permito. Mas eu vou fazer bem para a minha saúde. Quem não quer fazer bem para a sua própria saúde? Né? Então, olhar para isso, olhar para que sim, aqui dentro do meu canal vaginal passam ramificações que levam informações para o meu cérebro. É como um violão, tem cordas. Você toca numa corda, você está fazendo um som, fazendo uma música, você está levando informação para o cérebro, você está iluminando o seu cérebro, está fazendo novas ligações neuronais. Então, acho que ajuda, essa live já ajuda a tirar essa coisa do não posso me tocar porque é feio. Eu posso e vou me tocar para minha saúde, porque eu sei que isso me faz bem, me eleva, me alegra, me traz. Minhas células ficam pulando, reverberando alegria e se permitindo. E o corpo é onde tudo acontece, né? A gente não pode fugir disso. A gente não pode fugir dessa conexão. A gente até tenta, né? Por um bom tempo a gente até tenta, como eu. Mas vai chegar no momento em que a gente tem que olhar para isso. Porque é só no corpo, né, que a gente experiencia a vida como um todo. Não só a sexualidade, mas a vida como um todo. Então não adianta fugir do corpo. Acho que cada vez mais a gente tem que se conectar mais e buscar mais essa conexão com o corpo, né? Mais essa presença. A Lenilde falou, a Lenilde querida. Todos os dias Adoro. antes de levantar, estou praticando o autotoque. E isso está mudando muito a minha relação com o meu corpo. Show! Uau! Ela falou que a ponta dos meus dedos são super sensíveis. O pescoço é uma delícia. É verdade, Lenilda. E aí o Jeff, massoterapeuta, falou o seguinte: acho que o sexo oral na mulher antes da penetração é muito importante. É importante, claro que sim. Né? Pergunta antes para sua parceira, né? Não esquece nunca de perguntar. E tá bom? Tá bom assim? Quer que eu faça de outra forma? Como É pode importante melhorar? como pode melhorar, mas sempre é importante. Né? Mas antes de chegar lá, tem outras partes para lamber também, né, Jefferson? Tem outras partes aí para aproveita. Explorar. Antes de chegar no genital, existe um corpo, né? Cheio de prazer. Aí o principador falou: é importante a comunicação aberta entre o casal. Super. Super. É Jeff, né? Como é que é? Jeff. Isso. Antes de penetrar qualquer parte, só dá aquela paradinha antes, olha no olho da pessoa e pergunta: posso te penetrar? Você quer receber essa penetração agora? Vai colocar ela num poder de dizer: ai, eu estou preparada, agora eu quero. Isso para nós é muito importante. É muito importante. E para os homens também tem a possibilidade de penetração, como não? A região anal ela é extremamente rica em volta do ânus, tem 2.000 terminações nervosas. Isso na parte externa. Né? E com lubrificante, com a estação, e por que não um dedinho, né? Colocando na borda do seu próprio ânus, você consigo mesmo primeiro. Paula entrou aqui. Ai, Querida! delícia!
Ai, que show! Paula, querida, sinta-se abraçada por todas nós. Estamos aqui compartilhando muito do conhecimento que a gente aprendeu contigo, Todo. querida. Então, meninas, tem muito para falar. E a gente já tá em 1h15 quase, né, Nath? E tem muita Sim, eu coisa, se acho. deixar, a gente vai muito tempo falando. Eu acho que até para não ficar grande demais, né, depois, acho que a gente pode ir finalizando por aqui. E aí já fica aí o convite para as próximas lives, que eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de outras, né, que vão surgir. E também deixo aqui aberto o canal para quem esteve aqui. A gente está com 19 pessoas, um público super bom. E vocês enviar, pode mandar no direct, se vocês tiverem interesse em temas, curiosidades que vocês queiram ouvir, né? Para nos deixar ideias para as próximas lives. Eu posso deixar uma caixinha ali de sugestão também nos stories, que a gente está super disponível, aberta. Como eu falei lá no início, nesse espaço que é seguro, né? Um espaço que é seguro, que é sério. A gente está aqui falando sobre sexualidade com uma intenção muito bonita, né? E trazendo informações muito relevantes. Então, é um canal realmente, né? Muito importante. E eu também já quero agradecer, né? De coração a Flavinha e a Sandra por terem aceitado o meu convite. Gurias, depois vocês querem ali tem já o Insta de vocês, né? Caso quem não ainda segue vocês, quiserem depois seguir no Insta ou entrar em contato direto com vocês, vocês querem falar onde vocês atendem, caso as pessoas queiram entrar em contato. Atendo aqui em Porto Alegre. Me chama pelo Insta ali. Atendo no bairro São Pedro. É sandra.coleone. Me acha no Insta aí que manda dúvidas. Pode me chamar lá. E eu atendo em Porto Alegre e Guaíba, que é a cidade onde eu resido. E também qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa colaborar, se sentir de receber o seu momento, a sua sessão, entre em contato, vamos conversar, agendar. E tudo vai do se permita. Olhe para si mesmo, pense se realmente você precisa, se você está no momento que você quer e diga o seu sim. A partir do seu sim, tudo acontece. Seja sozinho, seja com parceiro, seja com, né, um sexológico ou um terapeuta, mas tudo a partir do seu sim, sempre. Por você, para você e para a sua saúde. E eu também, né, quero já deixar aqui aberto, né, um dos objetivos dessa série de lives que eu estou fazendo é para a partir do mês de agosto eu estou lançando os grupos de sexualidade. Então, meu interesse aqui é, como eu falei, é trabalhar com grupos de sexualidade, com atendimento individual, a nível de terapêutico, né, dentro do consultório. E em alguns momentos, quando necessário, para impulsionar o processo, né, de cada pessoa, fazer parcerias com os terapeutas tântricos para massagem, porque eu acho que é fundamental, né? Chega um ponto que a gente tem que ir para a parte mesmo, talvez prática, e contar com o apoio de um terapeuta tântrico, eu mesma, né? Depois da formação da Paula, descobri muita coisa sobre o meu corpo e que não tem como a gente descobrir se não tiver ajuda de um profissional para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? Não tem coisas que não adianta, sozinho a gente não consegue porque a gente não tem formação. Então, a ajuda especializada de um profissional alavanca e muito o nosso processo de autoconhecimento. Então, a minha ideia com esses grupos é trabalhar a nível informativo e terapêutico, e em alguns momentos também com parceria com os terapeutas tântricos para indicar os clientes e poder fazer esse trabalho de parceria
auxiliando, alavancando o processo de autoconhecimento na espiritualidade. Então, eu quero agradecer, gurias de coração, muito obrigada. E já vou deixar o convite aqui para na segunda-feira eu vou estar com o João. Eu, João, querido, terapeuta também, colega, fazendo uma live às 8 horas e a gente vai estar falando sobre como que é abordada a sexualidade dentro do Tantra. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre Tantra e sexualidade. Então, vai ser bem legal. E quem tiver interesse já por esses grupos de sexualidade, aqui na minha bio eu coloquei um link para os interessados, né? Porque esses grupos, então, a princípio, eles vão ter vagas limitadas, né? Então, já quem colocar ali o seu nome, eu já vou deixando em primeira mão e assim que eu tiver mais informações, eu já vou ir repassando. Então, se você tem interesse em participar, bota teu nome lá nessa lista, que depois eu entro em contato para falar contigo. E assim a gente então finaliza a nossa live e a nossa sexta-feira, para a gente curtir a nossa sexta-feira com muito prazer. Beijo, minhas lindas. Obrigada. Obrigada, amada. Obrigada, Sandrinha. Obrigada a todos. Obrigada, Flavinha. Beijo A para gente se todos vê por aí. presentes.